Considerada como a nação mais tecnologicamente avançada do planeta, o país mais valioso e cobiçado da Marvel, um paraíso na Terra que tem o seu protetor, o Pantera Negra. Essa é a fictícia nação africana de Wakanda. Mas antes de falar dela, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Wakanda foi criada nos quadrinhos por Stan Lee e Jack Kirby, surgindo pela primeira vez na revista Fantastic Four número 52 de 1966. Muitos séculos no passado, o lugar que futuramente seria chamado de Wakanda, na África, foi o lar dos chamados Originadores. Um grupo de criaturas místicas, seres como as serpentes Simbi, os símios Vanyan, os aracnoides Anansi e os insectoides Creeping Doom. Quando os primeiros humanos chegaram, eles viveram em harmonia, mas por pouco tempo, até que uma guerra entre as raças começou. Foi nessa guerra que deuses surgiram, um panteão que ficou conhecido como Orixás. Eram Thoth, Kokou, Mujadi, Ptah, Niame e Bast, a deusa Pantera. Assim, os humanos ganharam aquelas terras. Há milênios atrás, Anubis tentou usurpar o trono do Egito e escravizou Amon-Ra. Ele tentou roubar o seu coração e absorver o seu poder, mas Amon-Ra já tinha entregado o seu coração para que fosse escondido por Bast, a deusa Pantera. Então ela o levou e o escondeu naquelas terras, que ainda não eram um país. O coração foi mantido na área que seria futuramente chamada como Necrópolis, e então Bast abençoou aquele povo. Durante esse período, há 1 milhão de anos atrás, esse povo encontrou também uma planta chamada de erva-coração, que quando ingerida poderia aumentar as capacidades humanas, mas na maior parte das vezes ela matava a pessoa. Foi então que Mose foi abençoado pelo espírito de Bast, e ao consumir a erva-coração ele se tornou o líder da tribo. Mose reuniu o povo, fundando a tribo Pantera, e ele se tornou o seu grande protetor, o primeiro Pantera Negra. Com a morte de Mose, o povo se dividiu em algumas outras tribos, até que muitos anos se passaram e em certo momento, por volta de 10 mil anos atrás, um meteorito maciço feito de um mineral alienígena caiu nesse território. O mineral absorvia o som e a energia, e vibrava. Por isso foi batizado como Vibranium. Aquilo se tornou no metal mais resistente e precioso da Terra. O líder da tribo Pantera na época, Bashenga, decidiu investigar o meteorito, acreditando que isso fosse um presente dos deuses. Só que o metal emitia uma radiação também, que teve um efeito colateral, transformando alguns dos membros da tribo em espíritos demoníacos. Assim, Bashenga rezou a deusa Pantera para lhe dar forças, e desse jeito ele se tornou o novo Pantera Negra, o primeiro desde os tempos pré-históricos. E unindo as tribos, Bashenga reuniu o povo criando a nação batizada como Wakanda. A linhagem de Bashenga liderou Wakanda a partir daí, e o líder da nação sempre seria o seu protetor, o Pantera Negra. O problema é que, por séculos, invasores chegaram a Wakanda, desde o Império Romano até os Cavaleiros Templários durante as Cruzadas e até demônios do inferno. No século V, por exemplo, uma tribo de guerreiros e conquistadores africanos chegou no país, mas foram repelidos pelo Pantera Negra da época e pelos wakandanos. No século XIX, o Coronel Claue liderou um grupo de soldados numa invasão, mas ele e os seus homens também foram derrotados e Claue foi morto. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, o Capitão América caçava nazistas infiltrados na África e, pensando que era um invasor, ele foi interceptado pelo Pantera Negra Azuri, e até o Capitão América foi derrotado pelo Guardião de Wakanda. O filho de Azuri, T'Chaka, assumiu depois dele.
T'Chaka abriu um pouco mais as fronteiras de Wakanda, mas ainda continuou escondendo seu país do resto do mundo. Só que ele passou a vender quantidades mínimas do valioso Vibranium, enquanto enviava os seus melhores acadêmicos do país para estudar no exterior, globalizando a nação e, consequentemente, transformando Wakanda num dos países tecnologicamente mais avançados do mundo. Mas T'Chaka foi morto por um descendente do Coronel Klaue, Ulysses Klaue, o Garra Sônica, que queria roubar as reservas de Vibranium de Wakanda. A nação teve um rei interino a partir daí, Sion, o irmão de T'Chaka. Isso até que o príncipe tivesse idade suficiente e assumisse o trono. Esse príncipe era T'Challa. T'Challa aproveitou esse tempo para estudar pelo mundo e conseguiu até um PhD em física pela Universidade de Oxford. E depois, assumindo o trono do tio, T'Challa se tornou o Pantera Negra e o novo rei de Wakanda. Muitos conflitos aconteceram em Wakanda com o passar do tempo, invasões, golpes e guerras. Quanto mais Wakanda se tornava uma potência tecnológica global, mais o mundo exterior se tornava uma ameaça. Em 2009, durante a invasão secreta, os Skrulls tentaram invadir Wakanda, acreditando que seria um alvo fácil, mas falharam ao enfrentar T'Challa e todo o poder dos militares wakandanos. Os Skrulls voltaram para casa numa frota com corpos empilhados e uma mensagem indicando que esse era o destino de quem tentava invadir Wakanda. Na saga Doom War de 2010, o Dr. Destino deu um golpe de estado em Wakanda que chegou a ser bem sucedido para conseguir acesso aos depósitos de Vibranium. Mas rapidamente, T'Challa e Shuri recuperaram o reino mais uma vez. O maior problema, na verdade, aconteceu em 2012, durante a guerra entre Vingadores vs X-Men, quando T'Challa permitiu que os Vingadores usassem Wakanda como a sua base. Então Namor, usando uma fração dos poderes da Força Fênix, simplesmente desencadeou um enorme tsunami que destruiu a maior parte de Wakanda. A nação foi rapidamente reconstruída. E com Shuri no controle do país, assumindo o posto de nova Pantera Negra, Wakanda foi atrás de vingança pelas ações de Namor, e Atlântida foi destruída em retaliação. E por causa disso, quando Thanos invadiu a Terra com a sua Ordem Negra, Namor os direcionou até Wakanda para que fosse destruída mais uma vez, mas Wakanda foi o único lugar que a Ordem Negra não conseguiu invadir. Wakanda vive numa grande tensão com a Atlântida de Namor, e atualmente inclusive vive até mesmo uma interna tensão civil. Wakanda fica localizada no nordeste da África, ao lado de países fictícios também como Niganda e a Zânia, mas próximo de países reais como a Etiópia, a Somália e o Quênia. Tem por volta de 6 milhões de habitantes. A sua capital é Birninzana, onde fica o Palácio Real. O país já teve 2 bandeiras. A língua oficial é o wakandano, mas o nível de educação e conhecimento do seu povo é tão alto que os wakandanos sempre sabem mais 2 ou 3 línguas estrangeiras da África e da Europa, incluindo o inglês. Wakanda é um dos, se não o país mais rico da Marvel, com a sua economia principal sendo o Vibranium, que é vendido a $10.000 por grama, e se estima que existe uma reserva de 10.000 toneladas de Vibranium no país. Todos em Wakanda têm acesso livre à educação, cultura e saúde. Inclusive, eles possuem a cura do câncer, mas não compartilham com o mundo, porque, segundo o Conselho de Wakanda, o mundo não se importa com a saúde das pessoas, ou eles não venderiam cigarros, por exemplo. Por tudo isso, Wakanda tem as menores taxas de analfabetismo e as maiores expectativas de vida de todo o mundo. O governo de Wakanda é baseado numa sociedade pseudo-tribal, e o rei é automaticamente o Pantera Negra, servindo como rei, chefe de estado, líder religioso, comandante e protetor. O título de Pantera Negra não é necessariamente hereditário. Ele pode ser contestado por qualquer cidadão de Wakanda numa cerimônia de combate.
então o Pantera Negra é alguém merecedor do título. O Conselho Tribal é chamado de Taifa Ngal e ajuda nas decisões do dia a dia, servindo como conselheiros do rei. E inclusive, depois de uma reforma governamental, o Conselho Constitucional de Wakanda fez a transição do país de uma monarquia absoluta para uma monarquia constitucional. Existem 18 tribos unidas que compõem Wakanda, sendo as mais conhecidas como a tribo Pantera, a tribo Gorila Branco, a tribo Leão, Crocodilo e Hiena. Desde os seus primórdios, Wakanda tem sido extremamente isolada e permaneceu assim por milhares de anos, até a Era Moderna, quando decidiram se juntar à comunidade global, integrando a ONU. E até hoje, essa é uma questão de discórdia para o povo de Wakanda, levando à criação dos Desturi, um grupo ultraconservador que deseja retornar aos velhos hábitos isolacionistas. Wakanda é uma potência militar avançada, graças à sua tecnologia única e totalmente superior. Inclusive, Wakanda tem planos de contingência para lidar até mesmo com alguém como Galactus. E o rei é protegido pelas suas guarda-costas oficiais, as Dora Milaje. A tecnologia de Wakanda obviamente não é usada só de forma militar, mas no todo, fazendo da nação a mais tecnologicamente avançada do mundo. Por exemplo, desde a metade do século XX, Wakanda já tinha satélites de vigilância, lançados numa época em que os americanos e os soviéticos estavam nos estágios iniciais do programa espacial. Os wakandanos dividiram o átomo quase um século antes do resto do mundo. E eles não usam combustíveis fósseis. Em vez disso, eles usam fontes alternativas ecologicamente corretas, como solar, de hidrogênio e geotérmica. Mas mesmo assim, com tanto avanço tecnológico, os wakandanos nunca deixaram de lado as suas raízes culturais e religiosas. Eles têm laços com os deuses africanos, adorados no Egito, por exemplo, o panteão conhecido como orixás. Wakanda é uma nação de muitos territórios, como planícies, montanhas, bosques e lagos, com pontos conhecidos como a Cidade Dourada, que é o centro de Birninzana, a Necrópolis, que é a Cidade dos Mortos, Mena Ngai, a Montanha de Vibranium, Djalia, a planície ancestral da memória dos antepassados, o Vale da Serpente, a Floresta Tecno-Orgânica e o Rio da Graça e da Sabedoria, por exemplo. Por tudo isso, Wakanda é considerada como uma das mais importantes nações do universo Marvel. E essa é a responsabilidade do Pantera Negra, de cuidar da maior potência mundial, carregando toda uma linhagem de antepassados nas costas, mantendo viva a glória de Wakanda para sempre. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história de Wakanda. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.